A TV Artes Canal 19.1, em parceria com a Unifage, transmite ao vivo sua programação direto do campus Unifage 1. Estamos aqui pela TV Artes, em parceria com a Unifage, ao vivo, em mais uma conversa aberta. E dessa vez, nós estamos num ciclo de empreendedorismo que acontece do dia 22 de maio ao dia 25. E hoje, o nosso tema será o jovem, empregabilidade e empreendedorismo. E para abrir aqui a nossa conversa aberta de hoje, eu chamo o diretor aqui do Campus 1 da Unifage, de Jaguariúna, o professor Héctor. Por favor, professor Héctor Escobar, venha até aqui para fazer a abertura. Dessa mais conversa aberta. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, né? Hoje uma noite muito especial. A Ana comentou, estamos iniciando o ciclo de empreendedorismo 19.1, né? E nós vamos ter uma série de atividades ao longo da semana, voltadas para os alunos de graduação do Campus 1 e para a comunidade também. Tem uma série de atividades muito interessantes que valeria a pena depois vocês acompanharem para poderem participar. Bem, dentro dessa semana, desse ciclo, na verdade, a gente está hoje reunidos no âmbito de um encontro que a gente está realizando periodicamente na Unifage, que é chamado de Conversa Aberta, em parceria com o TOM, né, que é o nosso programa sociocultural, aquele que realiza atividades culturais, apresentações musicais, de teatro dentro da instituição. E dentro desse ciclo, hoje vocês vão discutir, com esses palestrantes que em seguida irei apresentar, um assunto de extrema importância, que é essa questão do jovem e como ele se insere no mercado, nesse mercado tão disputado, em relação à empregabilidade. E há um outro aspecto que na Escola de Negócios da Unifage a gente desenvolve muito, que é a questão do empreendedorismo. Então, são temas atuais, necessários de serem discutidos e amplificados com profissionais atuantes no mercado. Então, nesse sentido, eu queria cumprimentar a presença daqui dos nossos palestrantes, começando aqui do lado esquerdo, o nosso querido ex-aluno, aluno do curso de administração, né? O senhor João Rodrigues dos Santos, né, que ele é empresário aqui na cidade de Jaguariúna e ele é presidente da SIG. A SIG é a sigla da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, né? Seja bem-vindo, João, né? Aqui do lado o Fernando Azevedo. O Fernando, ele é profissional, empresário, sociólogo, e ele é proprietário de uma franquia da CNA, né, de idiomas, parceira também da Unifage. Bem-vindo, então, Fernando. Bom, Ana Paula, que é jornalista, professora também do ensino médio, aluna do curso de Direito e que vai conduzir os trabalhos de hoje. Nós também temos a presença do Alex Shiroki, o Alex é executivo da Compasso. A Compasso é uma empresa do grupo UOL, né, digital, que presta serviços na Ambev. Aqui o Alex vem do Rio Grande do Sul, está trabalhando aqui no nosso espaço de coworking, que vocês todos devem conhecer, que é um espaço direcionado a alunos e ex-alunos da Unifage para desenvolverem projetos e criarem seus próprios negócios, as suas startups. Então, eu queria agradecer a presença do Alex. Também temos aqui presente a Flávia Rubinstein, ex-aluna do curso de ADM, também, atualmente ela é coworker, ela participa do nosso programa com a empresa dela de consultoria. Ela, na verdade, é analista comportamental, uma profissional que atua nessa área, também tem uma grande contribuição a fazer. E, finalmente, a professora Valéria Bastelli, que vocês todos conhecem, né, excelente professora, muito conhecida na instituição e fora da Unifage, pela competência que ela tem para ministrar as suas aulas, um diferencial competitivo que a Unifage tem, né? E vocês todos, alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis, do primeiro semestre, da proposta do modelo Educar, que é um modelo que nós estamos implementando na Unifage como um todo, no Campus 1, no Campus 2, na Medicina Veterinária,
e realmente um projeto inovador, né? A gente está muito feliz com o trabalho que está realizando. Nós temos 2 grandes parceiros para desenvolver esse projeto. Um deles é a Google for Education, que também é parte, junto com o CNA, né, do nosso Conselho de Executivos e Empresários da Escola de Negócios. Além da Google, nós temos IBM também. Então, a gente tenta trabalhar muito, né, com a liderança do professor Rogério, que é o coordenador do curso de ADM, coordenador também da Escola de Negócios, de trazer para os nossos alunos a oportunidade de realizarem visitas técnicas, de terem contato com profissionais do mercado, com pessoas atuantes, e é isso que vai enriquecer muito a sua formação para, justamente, falando em relação, e finalmente, ao tema de hoje, né, Ana? Empregabilidade e empreendedorismo. Então, eu queria desejar a todos uma excelente noite, em nome do professor Ricardo Thanos, o nosso reitor. Queria desejar boas-vindas a todos os presentes e uma excelente jornada de trabalho com todos aqui dentro da Unifage. Ok? Muito obrigado e boa noite. Bom, então, agradecendo a todos os alunos aqui presentes, né, da Unifage, vamos então abrir nossas conversas aqui hoje do Conversa Aberta para falar desse tema tão importante, né, que é a empregabilidade e o empreendedorismo no meio jovem. Ainda mais hoje num tempo em que as startups estão aí, né, florescendo, e os jovens trazendo ideias inovadoras que estão se transformando em grandes empresas e grandes negócios, né? Então eu gostaria, para abrir aqui a nossa mesa, que cada um se apresentasse rapidamente, né, para que os alunos os conhecessem e poder saber depois o que perguntar quando a gente abrir as perguntas para os jovens. Então, Alex, você pode começar para a gente? Sim, obrigada. É sempre um prazer estar aqui na Unifage, né, conversando com os jovens, principalmente de ADM, porque eu sou um aluno fundador. Meu nome é João Rodrigues dos Santos, sou natural aqui de Jaguariúna. Atualmente estou como presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, porém também sou empreendedor, né? Tenho uma empresa de 28 anos, a JRS Computação, e também tenho um projeto, uma empresa social, algo muito inovador e novo, chamado Marketing do Bem, onde que a gente leva conhecimento e atitudes do bem. E o que nós resolvemos para as empresas? Nós trazemos fãs para elas, fazendo atuações junto à comunidade, a nível de conhecimento e a nível de atitudes, para que as pessoas se engajem mais com aquela marca, né? O que é muito importante, e no meio hoje em dia é um pouco mais raro, né? A questão da fidelização. Então, através de um trabalho na comunidade, as empresas, através da inovação, tecnologia e criatividade, começam a ter verdadeiros seguidores para que, de repente, fomente mais negócios para elas. Tá certo, eu até troquei o nome aqui, né, João, chamei de Alex, né, troquei tudo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui então com Fernando Azevedo. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado ao professor Hector, ao professor Rogério pelo convite e a oportunidade de estar aqui com os alunos da Unifage. Fernando Azevedo, como dito, eu junto com a minha esposa Silvia, nós somos proprietários da franquia do CNA, Escola de Idiomas, aqui para Jaguariúna. Isso já há praticamente 10 anos. Além disso, até o ano passado, até outubro do ano passado, eu tive uma carreira também no mercado financeiro, 34 anos, trabalhando em bancos de grande porte, bancos internacionais, atendendo grandes corporações. Agora estou dedicado totalmente aqui ao nosso negócio em Jaguariúna. Assim como hoje à tarde nós pudemos também discutir com os alunos da escola que estava aqui, quando a gente fala em empregabilidade, empreendedorismo, a gente sempre pensa em preparo, seja para uma coisa ou para outra. As pessoas têm que estar devidamente preparadas para o mundo do trabalho. Um dos itens, sem dúvida, que me é caro, é a questão de línguas. O inglês já deixou há algum tempo de ser algo diferencial. Não é mais. É absolutamente necessário, fundamental para o bom profissional que quer se candidatar a um bom trabalho, a um bom emprego. Qualquer uma das empresas de grande porte aqui da nossa região pede determinado nível de inglês para os profissionais. Então, depois a gente vai poder até falar isso com mais calma.
mas esse é o ponto que eu gostaria de tocar e também falar um pouquinho depois para vocês sobre a experiência de empreendedorismo. Nós somos franqueados, como eu disse, e a franquia, o sistema de franquia, é uma das formas, das mais utilizadas para quem quer se voltar para o lado do empreendedorismo, ok? Certo, obrigada. Agora sim, Alex, você pode contar um pouquinho, principalmente você que está nesse mundo virtual, né? O meu nome é Alex Schrock, né? Eu sou um dos diretores da Compasso Tecnologia, é uma empresa que pertence ao Grupo UOL, e nós atendemos algumas empresas aqui da região há algum tempo, e esse ano a gente tomou a iniciativa, né, de iniciar um escritório aqui em Jaguariúna e fomos acolhidos aqui, né, pela Unifage. Então hoje o nosso escritório está funcionando aqui no espaço de coworking, já conta com alguns colaboradores que foram contratados aqui na região, né? A Compasso é uma empresa que atua aí há mais de 20 anos no mercado, né? A gente desenvolve e trabalhos e sistemas para empresas de grande, médio porte, né? Área financeira, telecomunicações, indústria, varejo eletrônico, né? Tem bastante iniciativa. E o nosso empreendimento aqui em Jaguariúna é um modelo de negócio que vem funcionando para a gente muito bem, onde a gente estabelece uma nova unidade de negócios próximo a algum cliente-chave, próximo a uma instituição de ensino renomada na região, aonde a gente tem um maior sucesso, a gente entende, né, em captar e reter os novos talentos. Muito bem. Hoje muito importante, aliás, né, essa questão dos novos talentos, né? E agora a Valéria. Flávia, desculpa, a Flávia. Boa noite, meu nome é Flávia Rubinstein, sou coach e analista comportamental. E eu acredito que o autoconhecimento é o pontapé inicial para tudo. Então, a gente precisa trabalhar a gente internamente, para a gente se conhecer, para depois a gente trabalhar o nosso externo. E é isso que o meu trabalho faz. Na parte de perfil comportamental, a maioria das pessoas são... Na verdade, todas as pessoas são contratadas dentro de uma empresa pelas competências delas. E elas são dispensadas pelo comportamento delas. Então, a gente precisa trabalhar o comportamento. Dentro das empresas, grandes empresas já implantam isso, né? E eu acho que a gente precisa começar a se autoconhecer, entender como a gente funciona para casar com a cultura das outras empresas. A empresa que você quer trabalhar, você precisa entender se você está de acordo com a cultura daquela empresa. Ok, e agora a professora Valéria. Bem, boa noite a todos. Eu agradeço o convite. Nós estamos há 25 anos no mercado de trabalho, ministrando cursos na área de comunicação, especificamente para jovens. E ao longo desse período nós temos observado uma constante, que é a vontade de aprimorar a questão da comunicação, nesses dois cenários que foram traçados, tanto de empreendedorismo quanto de empregabilidade. O jovem continua com essa sede de conhecer mais sobre comunicação. O que nós temos observado ao longo desses 25 anos é que hoje as formas dele aprender esse conhecimento, elas aumentaram, mas as dúvidas permanecem. Então, nós vemos nesses últimos 10 anos, né, a influência das questões digitais para a comunicação, mas ainda continuamos com questões bem básicas, né? Os jovens têm dúvidas quanto à questão da linguagem corporal, né? Duas outras questões que têm se colocado de maneira bem importante são a questão da liderança na comunicação. Como é que eu faço para liderar, né, a minha equipe em termos de comunicação? E depois a questão da intervenção. Então, acho que são palavras-chave aí para a gente trabalhar junto aos jovens, né? Essas dúvidas em relação à comunicação, à liderança e à intervenção que ele pode exercer junto aos seus pares. É isso. Eu acho que uma questão interessante também é a empregabilidade e o empreendedorismo são coisas diferentes, né? Porque antigamente se buscava muito a empregabilidade, né? E hoje a gente está no mundo em que o empreendedorismo ele está além, está à frente já, né? Então quem sai na frente, quem tem esse empreendedorismo, né? E não fica atrás da empregabilidade. Uma coisa bem complicada para o jovem entender. Então eu queria que, não sei, quem poderia comentar a diferença dessas coisas hoje e a importância do empreendedorismo.
Posso comentar, né? Até porque recentemente também fizemos 2 processos de seleção. Um, tanto na JRS, que é uma empresa de software, como de repente na associação comercial, para conseguir jovens e uma pessoa de maior idade, né? Justamente para mesclar a pessoa experiente com o jovem. Nesse processo aí de 70 pessoas, sobraram 10. 9 deles com um grande problema, a ansiedade, né? Então a gente precisa lidar. E como é que de repente a gente prepara esse jovem que está chegando para que ele não fique ansioso, para que ele tenha um comportamento vencedor, um comportamento de líder? Talvez com essa questão da experiência, o que vai muito ajudar as pessoas matures, né? Tem um projeto empreendedor muito legal chamado Mature Jobs, que é justamente para empregar essas pessoas mais maduras junto com os jovens. E tem dado um grande resultado, né? As empresas entenderam que o jovem com aquele dinamismo, aquela essência lá, talvez precise um contato maior de experiência e a pessoa mais madura consiga todo esse gás, toda essa energia que esses jovens aqui, talentosíssimos, né? E tecnológicos, podem oferecer para as pessoas. Então a empregabilidade é o quê? Quero trabalhar, quero formar uma carreira na empresa. O empreendedorismo, né? Tem tudo a ver o quê? O que de repente a empresa precisa, né? A empresa tem uma necessidade que a pessoa seja criativa, que ela crie alguma coisa, que ela saia do comum. Por quê? Porque as necessidades hoje do consumidor são elevadíssimas, né? O jeito de se comunicar hoje, o jeito de comprar é muito diferente de alguns anos atrás. A agilidade que a gente precisa ter, né? As pessoas, eu costumo dizer que quando elas entram, elas podem ficar conversando, mas a hora que ela quer comprar muito rápido, ela quer ter uma comodidade, ela quer ter uma facilidade. Por isso que hoje uma das palavras muito fortes é a questão da disrupção, né? Um Uber, Airbnb, um iFood. Olha só quanta coisa de repente mudou. E quem é que cria isso? Muitas vezes pessoas dentro, né, das próprias empresas que saem do comum, saem com a criatividade, saem com uma inovação. E quem que é que mais tem essa característica? O empreendedor ou o intraempreendedor, que proporciona às empresas um ganho muito significativo de uma produtividade com uma eficiência muito maior. Então, essa é a grande diferença. Uma carreira normal, talvez, na empregabilidade, o que eu vou precisar de competência, minhas características, tal, como é que é a empresa. Mas, quando estiver dentro da empresa, eu quero o quê? Um cara dinâmico, né? Para que ele faça o diferente para a minha empresa. Porque, senão, a gente sabe que uma empresa hoje, se ela continuar muito tempo fazendo a mesma coisa, morre, como muitas grandes marcas já aconteceram. Flávia, acho que nessa questão entra muito o seu trabalho, né? Essa questão do comportamento, né? Como o jovem tem que se colocar. Você pode dar umas dicas aí para o pessoal? Na verdade, o meu trabalho, a gente traça o perfil comportamental. Então, a gente trabalha com 4 frentes, que são 4 perfis. E aí, de acordo com aquele perfil, aonde ele se engaja. Então, o meu trabalho, na verdade, é colocar a pessoa certa no lugar certo. E hoje vem ganhando bastante espaço, isso que antigamente os RHs eram meio resistentes a isso. Hoje outras ferramentas também ajudam, mas o perfil comportamental é uma delas. Ele pode ajudar a colocar as pessoas no lugar certo. Então, assim, eu tenho 4 perfis. É o planejador, executor, comunicador e analista. A forma como eu dou feedback para um planejador é diferente da forma como eu dou feedback para um executor. Então, é muito importante essa troca entre líder e os colaboradores. Então, a partir do momento que a pessoa entende qual que é o lugar dela, porque às vezes ele está em conflito com o perfil dele, ele está num lugar que ele não sabe por que ele está ali, ele está conflitando com alguma coisa. E aí, quando ele entende que o perfil dele não está engajado naquilo que ele está fazendo, aí dá até um alívio, a pessoa ela fala, nossa, então o problema não era eu, o problema só era o lugar que eu estava. Então é isso que o meu trabalho traz e eu acredito que ajude muito isso nas empresas e até no empreendedorismo, para o próprio empreendedor. Professora Valéria, eu acho que poderia comentar nessa questão, como você estava dizendo, da comunicação, né, hoje em dia para os jovens. Acho que ele até, né, o João colocou bem isso, né? Essa importância da comunicação, a importância do jovem saber o que quer. Como que a gente pode encarar isso? Eu acho que o desafio é o jovem compreender
o básico da comunicação, né? Nós tratamos bastante disso nos cursos. Hoje, com essa demanda que existe, né, com essa sobrecarga de informações, você costuma ver jovens assim que recebem inúmeras mensagens, seja na vida pessoal, seja na questão da empregabilidade, e muitas vezes ele não tem um plano de gestão para esse tanto de informação, né? Então, é importante que esse jovem, ele trace estratégias para poder atender a esses diferentes públicos. Então, a gente cai e retoma em velhas perguntas, né? A quem eu estou me dirigindo? De que maneira eu devo fazer isso, né? Nós caímos até em questões básicas, né? Quais seriam as formas de tratamento, né? O uso de uma linguagem mais assertiva, mais direta, o cuidado com o vocabulário, né? De que forma eu estou compreendendo essa mensagem na hora de dar o feedback, né? De que maneira eu posso fazer isso? A própria Flávia disse, né? Há perfis diferentes entre os meus pares. Qual estratégia eu posso adotar para conversar com essas pessoas? Então, se você está entre os pares, nós sempre orientamos, né? Você pode até trabalhar com uma certa informalidade, né? Em diferentes graus hierárquicos, é preciso pensar, né, nas formas de se referir às pessoas, né? O vocabulário que ele pode utilizar. Então, eu creio que sejam assim questões que muitas vezes nós deixamos de lado, mas que continuam fundamentais, né? Com quem eu vou falar, de que maneira eu devo falar, quais são essas estratégias, de que forma dar o feedback. Nós temos tratado junto com ele. Não tem certeza do que foi dito, né? O que você pode pedir para a pessoa, para o seu interlocutor, para o seu público? A questão da reformulação, né? Porque muitas vezes nós assumimos que o outro disse algo, né? Entendemos dentro da nossa percepção seletiva, dentro do nosso dia a dia, mas muitas vezes não há essa sinergia, essa sintonia. E a demanda, como o João mesmo disse, né? A demanda é de uma velocidade muito grande. As pessoas querem agilidade de resposta. Então, muitas vezes, essa questão da agilidade e da velocidade acabam atravessando a questão da qualidade, né? Então é preferível muitas vezes que você dê conta de responder, né? Você tem uma caixa de respostas aí com 100 mensagens. Então o que eu devo priorizar? Isso também, né? Ter um plano de gestão no atendimento a essa informação, né? O que é prioritário, o que não é, né? Como é que eu vou selecionar? Então, eu reforço a ideia de que, assim, em termos de comunicação, nós precisamos sempre voltar às questões básicas, né? Para quem, com quem, de que forma, né? Quais as estratégias a serem utilizadas. A velha e boa conversa, né? Direta, assertiva, na medida do possível, os olhos nos olhos, né? Que ela seja feita de maneira qualitativa, sem a preocupação, muitas vezes, né, exagerada do quantitativo. Quanto eu consegui responder, é como eu consegui responder, né? Várias dicas já apareceram aqui, hein, só nesse primeiro bloco. E nós vamos para um rápido comercial, mas logo nós voltamos aqui com mais uma conversa aberta entre a TV Arts e a Unifage. Até lá. Mãe, quando você sair para beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. TV Artes. A TV com a cara de nossa gente. Inscreva-se pelo site unijá.edu.br. Mãe, quando você sair para beber com as amigas,
Deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latir. Inscreva-se pelo site unijá.edu.br. Agora, então, 8 horas da noite, né, e 5 minutos, estamos de volta com Conversa Aberta, que é uma parceria entre a TV Artes e a Unifage. Estamos ao vivo hoje, mostrando um tema muito importante para essa geração de jovens, que é a questão da empregabilidade e do empreendedorismo. E continuamos aqui nossos debates, né, com os nossos convidados, e nós estamos falando no último bloco sobre a questão da comunicação, que hoje tem um papel muito importante. Quer dizer, não basta só o conhecimento técnico, nós temos que ir além, né? Os jovens precisam aprender a se comunicar, a se colocar. A professora colocou aqui muito bem, né, a professora Valéria, a questão do conversar, do olho no olho, de saber se colocar. E aí eu peço pro Fernando falar aqui comigo sobre a questão das línguas, dos idiomas, algo que se tornou tão importante no mundo de hoje, nesse mundo virtual, né? Não adianta só, hoje em dia, inglês já é água com açúcar, né? É isso aí, Fernando? Exatamente. Como eu dizia no início, anos atrás, quem se dedicava a estudar a língua inglesa tinha um diferencial para colocar no seu currículo. Hoje não tem mais. Isso não é mais considerado diferencial. O diferencial é se ele estiver investindo em mais uma língua, por exemplo, o espanhol. Aí ter a habilidade de 2 línguas. Eu insisto com vocês, não existe profissão hoje, basicamente, que não possa, ou que possa prescindir do conhecimento de língua inglesa, que é a língua que foi definida, mundo afora, como fator de comunicação entre todos os povos, né? Nós, brasileiros, que temos, por exemplo, a China como principal parceiro comercial, nós não vamos nos comunicar com eles em português, nem eles em mandarim conosco. Nós vamos nos comunicar em inglês. E assim vale para o resto do mundo. Portanto, isso é absolutamente necessário. A gente imaginar um número que existe de cerca de 4% da população brasileira fala outra língua. Não me perguntem exatamente quais as condições, mas esse número, comparado com os nossos vizinhos aqui de América Latina, ele é inferior proporcionalmente a qualquer um deles. Qualquer outro país vizinho nosso aqui, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, etc., há mais gente na população já preparada para falar inglês. Então, é uma situação cultural que o país precisa suprir. Nós estamos aqui em Jaguariúna, numa região amplamente com presença de multinacionais. Se a gente imaginar isso num raio de 40 quilômetros, mais ainda, para lhes dar um exemplo concreto de como essas coisas estão relevantes, estão exatamente sobre a mesa. Nós lá no CNA Jaguariúna estamos estruturando um curso nesse momento, junto com a OAB de Jaguariúna, para atender os advogados de Jaguariúna, que não falam inglês, em sua maioria, e estão perdendo serviço, oportunidades de trabalho para advogados de Campinas, de São Paulo, porque as empresas que estão aqui na região, sobretudo as multinacionais, querem se comunicar com alguém que tenha preparo também no inglês. Então isso é absolutamente fundamental. Não sei em que momento da vida cada um deve investir nisso. Quanto mais cedo se começa, a gente sabe que é melhor. Mas coloquem uma coisa na cabeça de vocês: não dá para partir para o mundo do trabalho hoje, seja em que segmento for, se não tiver o conhecimento, pelo menos intermediário, da língua inglesa.
Principalmente na questão da Copa do Mundo, quando a gente teve a Copa, as Olimpíadas, viu-se a grande dificuldade do brasileiro, né, em se comunicar na língua inglesa, né, com os turistas que estavam chegando aqui. Exatamente. Né, nós tivemos casos e casos aí ilustrados nos jornais de televisão de pessoas que foram atendidas naquele jeitinho brasileiro, né, sobretudo no Rio de Janeiro, naquela comunicação expressiva, característica do brasileiro, para solucionar algum problema. Mas é falho. Qualquer um de nós pode ir hoje ao aeroporto de Guarulhos, entrar em algum daqueles cafés que tem lá para atender os passageiros que estão por embarcar. Não vão encontrar gente falando inglês. Eu já passei por essa situação várias vezes, de ter que ajudar passageiros ali a se comunicar para pedir um café e alguma coisa a mais. Isso é uma falha muito grande que a gente tem no nosso país, muito sensível. A expectativa que se tinha é que com os eventos de Copa do Mundo, Olimpíadas, visita do Papa, etc., isso ia dar um salto. Infelizmente não deu. Não deu. Isso ainda é uma situação para ser corrigida e vocês coloquem isso na cabeça. É importante para vocês terem boas oportunidades de trabalho no futuro. Tá certo. E, Alex, eu queria que você comentasse um pouco também nesse mundo que você vive aí, esse mundo virtual. Como que, né, se coloca? Como que hoje o jovem tem que se apresentar para esse mundo? Se você pudesse colocar para a gente, né? Porque hoje o mundo virtual é o mundo que está aí, né? Tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado, né? E dentro do tema que a gente está falando, que trata de comunicação e empregabilidade, eu sempre falo que por mais que a gente está trabalhando com tecnologia, que a gente está envolvido no mundo digital, é muito importante a gente conseguir comunicar e comunicar bem. Alguém tem uma ideia, essa ideia não vai para frente se essa pessoa não conseguir convencer os demais de que essa ideia é algo inovador, é algo diferente, é algo que vai gerar algum tipo de novidade, né? Então, se você pode ter a melhor ideia do mundo, né? Se você não conseguir comunicar essa ideia, você não vai ir para frente, você não vai conseguir patrocinadores para que essa ideia aconteça. Isso vale para quem está empreendendo dentro da empresa e mais ainda para quem está empreendendo fora da empresa, né? Hoje, se você, quem assiste TV, quem está interessado em empreender, né, já deve ter assistido programas do tipo Shark Tank. Você tem que se vender, você tem que vender o seu produto, você tem que vender a sua ideia e você tem que convencer as pessoas de que aquilo, de alguma forma, vai trazer retorno. Porque, né, no final do dia, né, a empresa ela visa algum tipo de lucro. Então, eu acho que é isso. No mercado virtual, né, a gente fala hoje em dia que, apesar de você ter sistema, apesar de você ter aplicativo de celular, o consumidor ele quer ter uma experiência personalizada. E aí você precisa entender ele e como se comunicar com ele. E isso varia, né? Varia de classe social, varia em relação à idade, varia em relação ao tipo de serviço que você está vendendo e ao interesse do seu cliente. Hoje parece que o pessoal acha, eu quero entrar na internet e entra de qualquer jeito, né? Que nem negócio de YouTube hoje. Eu vou fazer um vídeo, faz de qualquer jeito. Não é assim, né? Tudo tem uma maneira, como você está falando, tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que saber o público. Isso é bem importante, os jovens acham que não. Eu falo porque eu dou aula no ensino médio e meus alunos eles acham, não, professor, é muito simples, eu gravo um vídeo, nem preciso saber português. Como não? Você tem que saber escrever, você tem que saber qual é o público que é seu vídeo. Porque os jovens acham que a internet facilita demais, né? E não é assim. Tem toda uma estratégia, tem que fazer um estudo, né? É só a gente prestar atenção, né? E a gente vai ver assim, porque certos canais do YouTube fazem tanto sucesso e outros, até apesar de ter um conteúdo muitas vezes melhor, não tem assim tantos views, não tem tantos likes, né? Muda muito a forma como talvez aquela informação está sendo apresentada, como isso está sendo divulgado, ou até mesmo como eu falo, como está sendo vendido, né? Porque no final das contas, se tem alguém indo lá assistir o seu vídeo, clicando no seu canal, se inscrevendo, é porque você despertou naquela pessoa algum interesse. Quer dizer, a pessoa tem que ficar, né, atenta para isso, né? Que ela tem que desenvolver habilidades nesse mundo hoje, né? Que são importantes, né? Não é só chegar lá e acontecer. Muita gente acha que é isso, né? Não, pela internet, pelas redes eu cheguei e aconteci. Não, né? Você tem que buscar como acontecer, né? O sucesso, né? Ele sempre vem
a partir de uma série de fracassos ou falhas, né? Então, geralmente aquela pessoa que atingiu sucesso em algum momento é porque ela obteve experiência, né? Então, como o João falou, né, a gente, nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, apesar de a gente ser uma empresa jovem, a gente precisa buscar em algum momento a experiência. Essa experiência pode vir de dentro de casa, né? A gente contrata alguém mais experiente, que tem alguma formação ou algum conhecimento específico, né? Outras vezes ela precisa ser construída, e vai ser construída a partir de erros e acertos. Então hoje, cada vez mais, a gente até tem essa cultura, né, brinca com o pessoal, que a gente deve tentar. Se o resultado dessa tentativa for um erro, a gente nunca perde, né? Porque a gente aprende no final. Sempre acaba aprendendo, sempre tem ali né, a lição de vida, né, que você acaba levando para investir num outro projeto, né? É assim que acontece. Então a gente podia agora abrir para perguntas, né, dos nossos jovens, que imagino que devem estar cheios de perguntas, certo? Para perguntar aqui, e quero saber, gente, o que vocês estão pensando. Vocês podem dirigir a pergunta a um dos nossos convidados, ok? Vamos lá, vamos começar por onde? Olá, boa noite mesa, muito legal, né? Bacana, a gente começou o ciclo de empreendedorismo, né, 19.1, aí com uma conversa tão bacana. Já tem uma galera para fazer aqui, deixa eu só dar uma animada no povo aqui. Quem quer de ADM aí? Vamos lá, levanta a mão. Muito bem. E aí, contábeis? A galera tá meio separada aqui, chegou a pôs o menino que vai fazer pergunta aqui, muito bom. Perguntas, né? A gente já deixou. Muito bem. O nome, o curso e a pergunta. E se for direcionado para a mesa, pode ser geral ou para alguém, tá bom? Muito bem. Boa noite, meu nome é Jéssica, sou de Contábeis. Eu tenho uma pergunta, eu acho que vai ser mais direcionada para a Flávia. Fala sobre comportar na primeira entrevista. Como que a pessoa quer se inserir no mercado de trabalho, como ela não ficar nervosa na sua entrevista. Boa pergunta aí, Flávio. Acho que o João também pode ajudar aqui, que ele teve um monte de entrevista na SIC, né? Obrigada, Jéssica, pela pergunta. Na verdade, eu não trabalho o comportamento, como que a pessoa se porta, né? Porque geralmente quando fala analista comportamental, todo mundo já senta assim, né? E não, eu não trabalho o comportamento em si, eu trabalho o perfil da pessoa. Então, por isso que eu falei que eu coloco a pessoa certa no lugar certo. Mas assim, quando a pessoa ela tem o autoconhecimento, ela entende como que ela funciona, do que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tem que ela pode potencializar, os pontos fortes dela. Ela vai na entrevista mais confiante. Eu acho que a gente tem que ter confiança do que a gente está fazendo e aonde a gente está indo. Então, é isso um dos trabalhos que o coaching faz, porque eu sou coach também. Então, o coach ele traz autocontrole, autoconfiança, e isso tudo diminui a ansiedade, aquela ansiedade de ir para a entrevista e falar um monte de coisa que não deve ser falada. Então, é basicamente isso, é ter mais o autocontrole com o autoconhecimento. Você gostaria de colocar alguma coisa, João? Vou colocar sim, até porque, como eu disse para vocês, participamos de um processo seletivo e percebemos a ansiedade do jovem, né? Então, como é que deve ser o jovem para se comportar nisso? Primeiro, passa por um processo que a gente chama de vendas, técnicas de vendas, passos da venda, planejamento. Que empresa que eu vou trabalhar? Qual a missão dela, visão, valores? Qual a cultura da empresa? O que eles esperam de mim? O que eu sou? Né? Normalmente a pessoa primeiro precisa perguntar, poxa, o que eu sou? Qual que é a minha habilidade? E com essa minha habilidade, com o que eu sou, o que se encaixa na cultura da empresa? Quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, com certeza você fala, puxa, essa empresa é adequada para mim trabalhar e esse perfil, o que eles estão precisando, eu consigo resolver. Quando a gente de repente fala de empreendedorismo, tem um negócio chamado pitch. Ou seja, eu preciso fazer um pitch. Por que de repente as pessoas vão prestar atenção mais em mim e não nos outros concorrentes meus? Esse pitch é muito simples, né? É falar o que você é e o que você vai resolver na empresa chegando lá. Por que ela tem que me contratar? Então, quando você já se prepara para isso, já fica um bom andamento do negócio. Depois, o que acontece? Você precisa falar
para essa pessoa na entrevista, fala, olha, por que eu devo ser contratado? Olha, porque eu sou da Unifage, eu acordo cedo, eu sou um bom aluno, eu sou uma boa pessoa na minha comunidade, eu sou amigo, eu sou colega e, além disso, ajudo na minha comunidade. Quando você tem uma participação, quando você compartilha as coisas, quando você é uma pessoa diferenciada no seu convívio, com certeza fica mais fácil de você chamar a atenção das pessoas. Uma empresa quer saber, né? Como é que você está, o que você vai resolver, quais as objeções que ela vai, de repente, você vai, puxa, olha, se eu não tiver dificuldade na língua, o que você vai fazer? Olha, porque nós precisamos. E normalmente você apresenta a solução para ela. Para quê? Porque eu vou resolver isso e, além disso, vou gerar lucro para a sua empresa. Por quê? Porque eu vou me dedicar a isso. Eu costumo dizer que as pessoas têm que fazer o quilômetro extra, né? Fazer mais do que o combinado. Quando você está consciente com isso, com certeza o sucesso numa entrevista é fatal, decisivo do negócio, tá bom? Interessante essa colocação, quer dizer, a pessoa ela tem que pesquisar a empresa também, né, para chegar lá preparada na hora da entrevista, né? Sim, isso é fundamental. E hoje tem várias alternativas, né? Tem o Jovem Aprendiz, tem um monte de coisa. E tem também aqui em Jaguariúna o Time do Emprego, um programa do governo do estado de São Paulo, gratuito. Dia 3 de junho agora já começa. É só fazer a inscrição, tanto na Associação Comercial e Industrial ou no PAT, né? Nós temos 30 vagas lá, gratuitamente, são 12 dias de preparação. Imagina se você prepara, se obtém o conhecimento, a facilidade e como é que você vai estar menos ansioso para participar daquele momento decisivo, aquele momento chave, frente a frente com o seu selecionador. Beleza, obrigada. Rogério, vamos garimpar mais umas perguntas aí? Vamos lá. A galera está participando aqui, várias perguntas aqui. Vamos lá agora. Nome, curso e a super pergunta. Se quiser direcionar para alguém ou jogar para a mesa, fique à vontade, tá bom? Boa noite, meu nome é Sara, eu curso administração e a minha pergunta eu vou jogar aí na mesa. Quais são os problemas e os preconceitos que os jovens enfrentam na hora de abrir o seu próprio negócio? De empreendedorismo aí, ó. Vamos lá. Vou me arriscar a comentar um pouquinho aqui, já que você mencionou sobre abrir o próprio negócio, né? O Brasil tem uma série de dificuldades em todos os setores e abrir um negócio e fazer ele sobreviver é algo também bastante desafiador. A grande maioria das empresas, em menos de 3 anos, elas não sobrevivem. É preciso, antes de tudo, planejamento. Você precisa se planejar, inclusive financeiramente. Você precisa se preparar. Uma coisa aqui que também está ligada à associação comercial e que também oferece grande serviço nisso é o Sebrae. Tem muito empresário, pequeno empresário, que abre o seu negócio e depois vai recorrer ao Sebrae. Está errado, você vai primeiro no Sebrae. Aprender a administrar uma empresa, fluxo de caixa, contratação, demissão de pessoal, contabilidade, tudo isso para você levar o seu dia a dia. Com relação ao preconceito de jovens, para quem vai empreender, não vejo assim grandes situações de preconceito. Eu vejo efetivamente a disposição que o jovem pode ter. As pequenas e médias empresas hoje no Brasil são as grandes geradoras de emprego nesse país. E a disposição ela passa além da questão financeira, de você ter um capital para buscar o seu negócio, né? Precisa desse preparo que eu estava mencionando antes, precisa que você saiba exatamente que tipo de negócio casa com o teu perfil. Um exemplo a citar, eu tenho pessoas conhecidas que largaram emprego em indústria alimentícia como executivo, ganhando bem, para abrir um negócio de vender chocolate. O negócio em 2, 3 anos fechou. Até porque a pessoa imaginava que saindo do trabalho de carteira assinada e migrando para o próprio negócio, poderia ter horário mais flexível. Vou trabalhar menos. Errado, não vai. Vai trabalhar mais, muito mais. Esqueça sábado, domingo, feriado, o que for, você tem que ter o seu olho em cima do seu negócio para o negócio acontecer, para que ele realmente cresça, te traga o resultado que você planejou. Eu não vejo grande questão em preconceito e muito rapidamente aqui só para fechar,
existem dois grandes caminhos para você empreender, né? Você pode montar sozinho, por si, o seu negócio, seja de que ramo for, e existe as situações de franquias, né? Eu recomendo a todos vocês que puderem consultar o site da ABF, Associação Brasileira de Franchising, que congrega todas as grandes empresas. Números de 2018, são mais de 2.800 redes de franquia no Brasil, dos mais diversos setores, que empregam mais de 1.300.000 pessoas país afora, né? A franquia é alguém que já abriu um negócio com um diferencial e quer expandir isso através da franquia, já com a sua experiência, devidamente manualizado, treinando o seu novo franqueado. Existem muitas franquias. Recomendo vocês olharem o site da ABF, tem muita informação lá. No final do mês de junho, inclusive, vai ter a feira de franquias da ABF lá em São Paulo. É fantástico, é uma experiência sensacional, a quantidade de franqueadores que estão lá, dispostos a dar informações, a passar todos os detalhes sobre o seu negócio. Ok? Posso falar rapidinho? Eu acho que, na verdade não, eu tenho certeza que tudo linka com o que o Fernando falou. Mas assim, você precisa saber o que de fato você ama fazer. Não adianta você abrir um negócio só porque aquele negócio dá muito dinheiro ou não. Então a gente vê muita coisa que faz um boom enorme, porque ele gera um dinheiro rápido, mas em menos de 3 anos ele fecha, porque a pessoa está fazendo aquilo por dinheiro, ela não está fazendo aquilo por paixão. E na minha visão, empreender é ser remunerado pela sua paixão. Então vocês têm que procurar aquilo que casa com o perfil de vocês e aquilo que vocês amam fazer. E eu vejo que um dos preconceitos ainda que eu sofro, porque eu sou empreendedora nova, eu tenho 26 anos, na verdade não é nova, mas eu estou há pouco tempo empreendendo, eu vejo que a questão da minha idade, mas ela é menina, ela tem 26 anos, é muito nova, né? O que ela sabe? E a gente vem ganhando espaço, e tá aqui hoje é encontrar pessoas que acreditam em você, assim como o Rogério sempre me ajuda, ele acredita no meu trabalho, ele acredita em mim. Então é procurar pessoas que possam agregar junto a vocês, procurar feedbacks e nunca desistir, porque se alguém te der as costas, alguém vai abrir a porta para você e vai falar, vem, eu vou te ajudar da maneira que eu puder. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer e é isso que eu ainda sinto, mas é uma coisa que passa, a gente só tem que estar apto a isso. Legal, muito bom, Flávia, obrigado, Fernando. Mais perguntas aqui. E aí, curso, nome, manda bronca. Boa noite, eu sou aluna do Unifage, estudante do curso de Ciências Contábeis. A minha pergunta é referente a uma menção que o Fernando disse que o inglês já não é mais um diferencial hoje em dia e tornou-se obrigatório. Eu gostaria de saber, então, qual é o diferencial? Diferencial do inglês aí, Fernando. No caso de línguas, o diferencial, como eu citei antes, é se você puder ter mais de uma. O inglês é básico, é o que a gente chama default. Tem que estar lá no teu currículo. Diferencial hoje é se você consegue ter estudado mais uma língua, espanhol, por exemplo. Obviamente, se tem alguém muito interessado, dedicado a querer trabalhar numa empresa de origem francesa, que trate de aprender francês. Ou alemã, que trate de aprender alemão, porque isso vai fazer uma diferença. Eu vou fazer uma afirmação aqui para vocês, com base na experiência que a gente tem, minha experiência de mercado financeiro e das coisas que a gente escuta das empresas que a gente visita aqui em Jaguariúna para fazer parcerias com o CNA. Tem muito valor para um recrutador e um selecionador de uma dessas empresas se o candidato já traz algum conteúdo de línguas, inglês fundamentalmente, se trouxer outra ainda mais, do que se ele disser, olha, eu estou terminando a minha graduação, mas vou começar uma pós-graduação ou um curso de extensão. O valor que vai agregar para o recrutador, para o selecionador, vai ser muito mais no mundo das línguas. Eu afirmo isso para vocês. Porque não tem como você escapar hoje de e-mails, videoconference, telefonemas, que você vai ter que usar o inglês para se comunicar. Se você ainda tem outro idioma, o espanhol, por exemplo, que temos toda aqui a comunidade latino-americana, esse seria, na minha opinião, o diferencial. Eu vou fazer um comentário. Empresa de tecnologia, hoje em dia, inova. A gente não encontra pessoas prontas para inovar. Então, um diferencial é a sua capacidade de aprender. Eu vejo que a gente consegue fazer coisas muito legais dentro da empresa que eu trabalho, para os clientes que eu trabalho, em áreas
que a gente não tinha uma pessoa que era especialista, mas a gente tinha várias pessoas dispostas a aprender e mudar a forma como aquilo era feito no dia a dia. Então você ter a flexibilidade de aprender novas coisas todo dia, pode ser uma coisa pequena, que amanhã ou depois você vai construindo um conhecimento que em algum momento no seu futuro pessoal, na sua carreira profissional, vai se tornar um diferencial. O importante é se colocar interessado, né? Não, então, você não tem a língua, mas você quer aprender? Sim, quero. Acho que o negócio é esse, né? Ou a língua, ou qualquer outro tipo de conhecimento, né? Isso, exatamente. Pode ser uma língua, pode ser coisas do dia a dia, né? Esses dias um cliente nosso apresentou um desafio de remodelar o processo de logística e eu não entendo de logística. Eu fui para o hotel, que eu estava aqui em Jaguariúna, né, pesquisar, entender como que empresas daquele segmento, daquela característica, daquele tipo de produto, faziam a sua logística em outros lugares, para ver depois o que o cliente estava fazendo e tentar encontrar formas alternativas para aquele dia a dia que muitas vezes a gente vê a pessoa que está envolvida com o problema, ela está tão preocupada com o problema que ela não consegue encontrar, né, alternativas, soluções. Aquilo sempre foi feito daquela forma, naquela sequência, e quebrar isso, mudar, é difícil. Muitas vezes precisa de um estímulo externo. Alguém que nunca mexeu com aquilo, você, mas por que você faz nessa ordem? Se fizer o contrário, será que você não tem um ganho? E só para complementar, aprendizado, como o Alex está dizendo, isso vale para qualquer ramo do conhecimento, inclusive para aprendizado de línguas, requer dedicação, requer paciência. Aprender um idioma, por exemplo, não é um negócio que você toma lá uma colher de xarope por dia e aquilo em 30 dias você resolveu. Não é. Eu comentei hoje à tarde, vou comentar de novo, é curiosíssimo. Pena que eu não estava lá. Tivemos mês passado aí no CNA uma pessoa que entrou procurando curso de inglês para crescer no trabalho. Foi perguntado, já estudou, tem algum nível? Não, nunca estudei no internal. Ok, então nós vamos lhe indicar, começar pelo básico 1. Falou, não, eu quero começar do avançado. É difícil imaginar como é que uma pessoa que nunca estudou inglês queira começar do avançado. Não é um remédio que você toma, aumenta a dose e resolveu. Requer dedicação, paciência, estudo para você chegar lá. Não tem mágica no negócio. É isso aí, aprender sempre. Então nós vamos para um rápido comercial e logo mais nós voltamos ao vivo aqui no mais um Conversa Aberta. TV Artes. A TV com a cara de nossa gente. Inscreva-se pelo site unijá.edu.br. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Porque eu sou homem, porque eu sou homem, menina eu sou homem, menina eu sou homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latir. Inscreva-se pelo site unijá.edu.br.
E estamos de volta com mais um Conversa Aberta pela TV Artes em parceria com a Unifage ao vivo. E nós voltamos agora com as conversas, com as perguntas, né? Muita conversa, aliás, e muitas perguntas aqui dos nossos alunos da Unifage. E vamos continuar. O pessoal agora está cheio de pergunta aqui. Vamos lá então, Rogério? Vou me afundar aqui no meio da galera aqui, que tem uma pergunta aqui no fundo. Vamos lá, chegando. Aê, muito bem, o nome, curso e a pergunta para a galera. Boa noite, meu nome é Bianca, do primeiro de administração, e a minha pergunta é a seguinte: para as pessoas que querem ser empreendedora e não têm esse lado criativo e de empreendedor, que dica vocês dão para que elas consigam despertar esse lado? Lado criativo aí, João. Eu já... E aí, quem vai querer? Eu posso falar, acho que eu concordo aqui com o Fernando, acho que um caminho é procurar, tanto o Sebrae tem boas ideias, onde você pode buscar informação sobre bons negócios na sua região, né, ou até uma indicação de uma região onde desenvolver um negócio, e as franquias. Né, procurar uma rede de franquias, buscar algo que você tenha interesse, que você goste, né? A Valéria falou aqui que é importante você fazer algo que você gosta, que você tem paixão. Você pode empreender, né? Você necessariamente não precisa ser a pessoa mais criativa do mundo para empreender. Se você não tem a criatividade, mas você tem a disposição, você pode também empreender fazendo parcerias ou se associando com pessoas que complementem as suas habilidades. Então, ninguém hoje, eu até falo com o pessoal, né, a gente tem uma dificuldade muito grande na nossa área lá de tecnologia, porque hoje em dia ninguém constrói software sozinho, né, porque eu preciso de um software que funcione na internet, tem um aplicativo no celular, rode no tablet, né? Então, eu não consigo construir um sistema sozinho. Eu preciso de pessoas com habilidades diferentes, com conhecimentos diferentes, e talvez alguém que não tenha tanta criatividade, mas tenha, por exemplo, a habilidade de coordenar essas pessoas. Você consegue empreender. Posso complementar? Eu sugiro um curso da ONU, que é ministrado pelo Sebrae, né? Por sinal, estamos aqui com uma carreta móvel, chamado Empretec. Então, para quem quer empreender, esse curso é fantástico. Você vai ver as características do comportamento empreendedor. Puxa, será que eu sou empreendedora? Ou, de repente, eu preciso estar numa carreira, numa empresa? Com esse curso, que é uma imersão, você vai aprender. E aí você vai aprender o quê? Busca por iniciativa, você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ser inovadora. Será que eu tenho todas essas 10 características desse comportamento empreendedor? É uma baita de uma solução para que você tenha. Outro momento que, de repente, você, quando quer empreender, é o share, né? Você vai compartilhar informações. Hoje, se você procurar lá na internet, por exemplo, tem a causa empreendedora. Algo bem bacana. Opa, deixa eu ver. O que está acontecendo no dia a dia para que as pessoas façam o empreendedorismo acontecer? Quem é que tem uma outra habilidade ou quem que tem uma outra inovação que, junto comigo, vai poder montar o meu negócio? Ou seja, é muito fácil hoje de conseguir. E como a gente tem a facilidade do Sebrae aqui, né? Lá também você vai falar, puxa, mas o que eu gosto e na onde que tem as informações para mim montar o meu negócio, para mim empreender? Com certeza lá no Sebrae você vai encontrar muitos documentos gratuitos. Isso que é muito gostoso, né? E aí, através disso daí, você vai ser uma empreendedora ou, se não, vai seguir uma carreira, não numa empresa, alguma coisa, que também é um negócio muito legal e muito bacana. Legal, aproveitar até o gancho aí que o João falou do Sebrae. Nós estamos hoje, amanhã e sexta-feira, então quinta e sexta, 22, 23 e 24, com o Sebrae, o móvel aqui na frente do Campus 1, na Rua Amazonas, aqui na Unifage. Então venham conhecer os alunos que têm curiosidade em empreendedorismo, né, que não sei que são poucos, né, são diversos alunos. Também passe lá, conheça as alternativas e cursos que também o Sebrae pode oferecer. E a gente encerra a Semana de Empreendedorismo no sábado, né, com uma ação social, que é a Festa do Bem,
que é um projeto dentro da metodologia Educar, aqui da Escola de Negócios do curso de Administração, com os alunos de Administração promovendo uma festa no sábado, que é uma coisa realmente de transpiração, né? Não é só inspiração, é transpiração. E aí, aproveitar aqui as nossas alunas, Thaís, por favor, levante, a Denise, elas são líderes também que estão do grupo e que estão promovendo a festa, e elas vão emendar uma pergunta já nessa linha aí, né, da Festa do Bem. Quem ainda não adquiriu o ingresso, são R$5, é isso, o ingresso da Festa do Bem, sabadão, pode comprar com quem? Vamos estar vendendo na entrada e também os alunos de ADM têm cada um os ingressos para estar vendendo. Então... Legal. Então com alunos de ADM ou na entrada da festa no sábado, legal. E agora joga a pergunta para a galera aí. Aproveitando também que você falou da festa, estão todos convidados, gente, vai ter show ao vivo, comidas e bebidas típicas e sorteios também, tá? Então contamos com a participação de todos. A minha pergunta é, qual a importância do empreendedorismo social no atual cenário brasileiro? Legal, muito obrigado, meninas, legal, vamos lá. Me sinto até confortável. O empreendedorismo social é a inovação hoje no mercado, né? Como eu disse, eu tenho uma empresa chamada Marketing do Bem, que é um empreendedorismo social. Hoje, normalmente, as empresas, na empregabilidade, sempre elas querem saber o que a pessoa faz na comunidade, né? Será que ela é uma pessoa do bem? Será que ela é uma pessoa que, de repente, se importa com a comunidade, com as pessoas do lado? Então, hoje é extremamente relevante. As grandes empresas, todas que de repente vocês procurarem, vocês vão ver que tem até uma área hoje, né, sobre responsabilidade social. Eu, por exemplo, quando fui montar minha empresa, eu procurei um site chamado Mude Você, o Mundo. Ou seja, como que eu empreendo, como é que eu posso transformar a vida, às vezes, da minha família, dos meus colegas, dos vizinhos lá. Então, é uma característica, é um comportamento muito forte, né, que as empresas procuram através, às vezes, do Facebook, através do Instagram, das redes sociais. Fala, puxa, deixa eu ver se essa pessoa realmente se importa com o mundo e se realmente ela faz acontecer. E eu costumo que a gente tem uma frase assim, que fazer o bem gera excelentes resultados. Por mais que tenha o ruído do mal, o mal é só 2 ou 3%. 97% são pessoas do bem e que normalmente fazem a diferença no mundo e fazem avançar a vida das pessoas. Mas alguém gostaria de fazer uma colocação? A questão do empreendedorismo social, ela deve ser muito bem compreendida e não deve ser limitada. O professor João expôs muito bem. É pensar nas ferramentas que podem ser usadas para a transformação desse cenário mais coletivo, né? Se fazer o bem gera excelentes resultados, quais ferramentas devem ser utilizadas? Nós estamos com um conteúdo desse junto aos alunos, e as ferramentas que devem ser pensadas podem ir desde a questão da saúde, da educação, da tecnologia. Então, muitas vezes nós partimos de estereótipos, né? Eu posso fazer o bem apenas em uma via, né? Muitas vezes nós observamos na fala dos alunos a questão, eu não sou criativo, ou quais são os preconceitos. Então, acho que a questão do empreendedorismo social, ela coroa um pouquinho essa necessidade que o jovem tem de olhar ao seu redor e observar as oportunidades, né? Sem medo das limitações que podem ocorrer. Então, fica aí a reflexão para que o jovem pense em quais ferramentas podem ser utilizadas para a mudança dos cenários mais coletivos, né? Não pensando apenas na própria empresa, mas na coletividade. Eu gostaria só de complementar para vocês como que é a mudança do empreendedorismo social hoje em todo o Brasil. Nós temos uma lei do terceiro setor. Antigamente tinha subvenção às entidades. Hoje as entidades têm que prestar um serviço, elas participam de licitações, alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar um exemplo bem claro. As empresas hoje têm alimentos, restaurantes, né? Hoje tem refeitórios. Onde que elas jogam os lixos? Na natureza não pode, tem leis proibindo isso daí. Posso mandar para o animal? Não, não pode. Olha que ideia criativa, teve uma ONG aqui de Jaguariúna, chamada Trilhos do Jequitibá, que criou até uma empresa chamada Muda Visão.
ela recolhe esses alimentos dos restaurantes, leva para uma entidade social que aqui chama-se Carisma, que cuida dos dependentes químicos e do alcoolismo. Esse pessoal, olha, que poderia ficar lá ocioso, faz um trabalho de compostagem. Através desse trabalho de compostagem, gera-se um adubo com uma alta tecnologia, essa compostagem. Esse adubo é comercializado no comércio, nas lojas de agropecuária, alguma coisa, vende-se e 30% dessa renda volta para a entidade. Ou seja, olha só a cadeia produtiva do empreendedorismo social movimentando essa entidade, mexendo com a vida das pessoas de diversos segmentos e preservando o nosso mundo. Então, para vocês terem uma ideia, que tem muitas coisas muito criativas que dá para se fazer e que aqui em Jaguariúna nós temos um celeiro muito fértil de grandes entidades que estão em fazer. Temos aqui, por exemplo, um centro de ecoterapia muito bacana e inúmeras coisas que, de repente, podem pesquisar ou, de repente, tem associação comercial e industrial para bater um papo com vocês. Nossa, muito interessante essa questão, dá até para fazer uma reportagem sobre isso, já até me interessei para fazer uma matéria aqui. Bem interessante, que dá para fazer, né, e que a gente nem sabe, que o pessoal já está fazendo e está surgindo, né, uma questão de empreender mesmo e, como a professora falou, buscar o que está necessitando aí nesse meio social, né, professora? Muito bacana, olha que deu para aprender muita coisa hoje, né, nessa conversa aberta, mas, infelizmente, nós ficamos por aqui, agora já são 8h45, né? Temos que encerrar e vamos então acabando aqui com o nosso Conversa Aberta, que foi transmitido pela TV Artes com a Unifage, hoje ao vivo, hein? Algo inédito, fizemos nosso programa ao vivo e muito obrigada pela participação de todos os alunos, de todos os nossos convidados. Obrigada e até o próximo Conversa Aberta. Até lá! Inscreva-se pelo site unijá.edu.br.